Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? São 21 horas no horário de Brasília. Este é o canal História com Baez e o nosso assunto de hoje é esse, já respondendo o seu questionamento. Totalitarismos de direita, nazifascismo. Isto já responde a sua pergunta, né, sobre se é de direita, é de esquerda? Pois bem, tá na cara, tá aí. Nós vamos falar de totalitarismos de direita. E para tanto, eu convido você a gente olhar com um certo cuidado, com um certo carinho do que é essa extrema direita na Europa. Tá certo? Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é aparecer aqui para você. Olha eu aqui, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Vamos falar do período entre guerras. E antes da gente começar, se você já chegou até aqui e você ainda não faz parte, né, desta grande família baesiana, deste grande povo que habita a internet aqui, estudando pelo YouTube Edu comigo, convido você a se inscrever no canal. Inscreva-se agora, escreve já. Se inscreve agora, tá? Ative o sininho, compartilhe o vídeo, avisa todo mundo que isso aqui está rolando, tá bom? Para você poder aproveitar e poder ajudar mais pessoas também e me ajudar a deixar esse vídeo mais conhecido, tá bom? Vivemos tempos que é necessário a gente disseminar o conhecimento. Sempre é tempo de disseminar o conhecimento, ainda mais para o pessoal aí que está se preparando para os exames vestibulares e para o Enem nesse ano tão atípico. Quem está assistindo esse vídeo em outro momento da história, não sei quando, nós estamos no ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus. Meu amigo, todos em casa, isolados, tentando nos manter saudáveis e seguros. Como eu disse, eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se inscreva, ative o sininho, baixe o material. Ali na descrição do vídeo você tem o material para você ter acesso a tudo que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Beleza? Vamos falar. Você deve estar me perguntando, Eduardo, por que você não apareceu no primeiro slide? Porque eu não queria a minha imagem junto com a foto daquelas pessoas que ali estavam, tá? Agora já não estou mais, então agora posso aparecer sem problema, tá? Vamos falar do período entre guerras. Estamos falando dele, já falamos do entre guerras na questão da União Soviética, da Revolução Russa e o totalitarismo de esquerda. Existe o totalitarismo de esquerda, que é o stalinismo, que chegou ao poder em 1924. Né? Logo depois da Revolução Russa, Lenin morre em 1924, abre-se uma disputa de poder entre Trotsky e Stalin, e nós temos então a vitória de Stalin e a instalação, até ficou meio estranho, da ditadura stalinista. O que é o stalinismo? É o totalitarismo de esquerda, que guarda muitas semelhanças aí com o totalitarismo de direita, a ideia do Estado forte, centralizado, do poder quase que absoluto do dirigente, do culto à imagem pessoal dele e assim sucessivamente. Mas vamos falar hoje do de direita. Veja, o momento pós-guerra é um momento de crise, como nós já vimos. A crise de recuperação, há uma tentativa sim de recuperação de uma Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial, tendo que conviver com os Estados Unidos em amplo processo de desenvolvimento econômico. O capitalismo liberal, ainda vigente, porque ele vai ser completamente detonado em 29, ele vai passar por 3 momentos de crises estruturais. Todas elas têm o mesmo jeitão. São crises de superprodução associado à questão de um consumo que não atende a esta superprodução. O primeiro sinal vem em 1920, é ignorado. O segundo sinal vem em 1921, é também ignorado. E em 1929 explode tudo. Você tem aí o crash da Bolsa de Nova York e tudo aquilo que vai acontecer em virtude da quebradeira generalizada da economia liberal pelo mundo. Isso vai estar diretamente relacionado ao surgimento e fortalecimento dos totalitarismos de direita. Por outro lado, podemos também notar que há um forte revanchismo, sobretudo nas nações que perderam a Primeira Guerra Mundial, por ocasião dos tratados do pós-guerra, que foram extremamente desvantajosos
para as nações que perderam a guerra e muito vantajosos para as nações vencedoras da guerra. Em meio a tudo isso, há uma situação que tira o sono da Europa Ocidental, que é a consolidação da União Soviética. A Revolução Russa, ela acontece em 1917. Entre 17 e 21 há uma guerra civil sangrenta na Rússia, que termina com a vitória dos bolcheviques. E em 1922, Lenin, que é o governante da Rússia, consegue colocar todos os domínios do antigo Império Russo debaixo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enquanto o mundo assistia às sucessivas crises do capitalismo liberal, como eu disse, 1920, 1921, 1929, a União Soviética passava, a partir de 1924, fim da Guerra Civil e estabelecimento da ditadura stalinista, a viver um amplo processo de crescimento e desenvolvimento. Então, naquele momento, de 1929 especialmente, em que o capitalismo liberal faliu, em que todo mundo que observava aquilo que aconteceu em 1929, quem vivia aquele momento, tinha a nítida sensação de que o capitalismo havia acabado, também tinha a nítida sensação de que era o momento do socialismo dominar o mundo. Por quê? Porque em 1929 os russos podiam olhar para um sexto do planeta Terra, que é o território ocupado pela Rússia, e dizer o seguinte: lembra daquelas teses de Marx que vocês diziam que não funcionavam, que era só teoria, etc. e tal? Pois bem, funcionam. Nós estamos colocando em prática aqui na União Soviética, estamos funcionando e não estamos passando por essa crise que vocês estão passando. Então, naquele momento, na década de 20 e 30, havia sim o real perigo vermelho. O perigo vermelho de que, devido à crise e à falência da estrutura liberal, o socialismo ganhasse espaço. Isso vai acontecer em vários países. No Brasil isso vai ser muito marcante. Na França nós vimos na aula sobre crise de 29, os socialistas chegam ao poder através de eleições e rapidamente são tirados do poder. E aqui, nas nações europeias de tradição mais autoritária, essa reação vai ser mais violenta ainda contra este perigo vermelho, dando espaço para as ditaduras extremistas de direita, os totalitarismos de direita, como nós vamos ver daqui a pouco, ok? Toda essa situação do pós-guerra, essa crise do capitalismo liberal, levou, no conjunto, a uma descrença no sistema democrático europeu, no sistema democrático liberal. Nos Estados Unidos, o modelo democrático liberal, que nasceu e se desenvolveu ao longo dos séculos XVIII e XIX, se manteve firme. Com uma intervenção do Estado na economia, através do New Deal, mas se manteve. Na Inglaterra houve alguns abalos, mas a democracia liberal se manteve também. No caso da França, a situação balançou muito. Nós vamos ver, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, que parte da França se tornou colaboracionista da Alemanha nazista durante a guerra. Então, no restante da Europa, onde as tradições sobre democracia não eram lá tão marcantes, como no caso da Itália, da Espanha, da Alemanha, né, essas democracias, o modelo democrático entrou em total descrédito, o que levou então, o que deu espaço para que discursos extremados, discursos extremistas à direita e à esquerda ganhassem espaço em face desse momento de crise. À direita, nós vamos ter o fascismo, a extrema-direita. É importante você entender essa expressão. Nós não estamos falando da direita, nós estamos falando de uma extrema-direita, assim como quando nós falamos de um socialismo ditatorial, nós estamos falando de uma extrema-esquerda. São extremos. Extremos nunca soam muito bem, pelo menos para mim nunca. Né? Então, que características a gente pode observar sobre o fascismo? Eu quero que você preste muita atenção nessas características. Por quê? Porque essas características, elas no conjunto, na totalidade, nos mostram se um governo ele é fascista ou não. Vou repetir. Essas características, no seu conjunto, não sua característica isolada. Por exemplo,
Exercer censura. Censura é uma característica fascista, porém ela sozinha não é algo que eu possa dizer que o governo é fascista. Deu para entender? Eu quero dizer que o conjunto de tudo que nós vamos ver aqui é que constitui o fascismo, não aspectos isolados. Veja, vai ficar mais claro. Por exemplo, nacionalismo extremado é uma das características do fascismo, mas não é a única característica do fascismo. Exemplo, durante o regime militar, nós tivemos um racionalismo extremado no Brasil. Mas nós não podemos dizer que o regime militar, embora fosse autoritário, embora fosse ditatorial, embora tivesse censura, embora tivesse nacionalismo, fosse um regime nas características do fascismo que surgiu na Europa. Ok? Tudo isso tem um conjunto para ser entendido. Associado ao nacionalismo extremado, você tem que ter a figura do líder único. Então não basta só o nacionalismo extremado. Tem a figura do líder único. A liderança única, incontestável. Seguido por um grupo absolutamente fanático que cultua a imagem desse sujeito. Isso nós vamos ver para tudo quanto é lado da política. Dentro da política você tem líderes políticos que são cultuados pelos seus seguidores. Tanto a direita quanto a esquerda, quanto o centro. Ok? Então, nós temos que juntar essas características. Então, a primeira característica, o que é? É o nacionalismo extremado. A segunda característica é a figura do líder cultuado e único. Único, não há outro, não há outra possibilidade. E aqui vem o pulo do gato. O fascismo ele é antiliberal, portanto, ele prega um capitalismo controlado pelo Estado. É importante dizer que o fascismo é capitalista, por isso eu identifico como direita. É um sistema capitalista controlado pelo Estado. O que é o liberalismo? É o sistema capitalista sem o controle do Estado. Então ele é antiliberal, ele é contrário a todo sistema econômico que seja livre da ação do Estado. O Estado tem que controlar tudo dentro da estrutura econômica. Ele é anticomunista, então ele se coloca no oposto ao modelo comunista, que também é extremado, e ele é contrário ao sistema democrático. Ele é partidário de um Estado forte e centralizado, na figura de um líder único, sem partidos políticos, sem democracia. Não há necessidade de democracia, por quê? Porque o Estado ele é um corpo, dirigido por um cabeça. Não há espaço para a dissensão, não há espaço para a oposição. Entenda bem isso. Muitas vezes nós temos governos considerados autoritários, mas que a oposição ela continua existindo. Aqui não, a oposição ela é eliminada, ela é expurgada. A educação tem que ser dirigida pelo Estado. Veja, não é a educação administrada pelo Estado, porque nós temos hoje no Brasil uma educação que é administrada pelo Estado, a educação pública. Ok. Mas aqui eu estou falando de uma educação em que o Estado vai dizer o que pode ser ensinado ou não. E se for ensinado fora daquilo que o Estado determinar, isso é considerado crime. Então, é uma educação dirigida pelo Estado que vai enaltecer a figura do líder único, que vai destacar a figura do líder único. Aqui no Brasil, por exemplo, durante o governo de Getúlio Vargas, na época que ele foi um ditador fascista, porque Getúlio Vargas foi um ditador fascista, na época do Estado Novo, de 37 a 45, os livros escolares traziam a figura de Getúlio Vargas em tudo quanto era exemplo, sobretudo na parte de ciências humanas. Bom homem, etc e tal, aquela coisa toda. Então, educação dirigida pelo Estado, onde você tem uma estrutura de censura, onde nada pode sair, nada pode ser publicado que seja contrário ao líder, que seja contrário ao Estado, não há espaço para contestação, não há liberdade de imprensa, e toda a estrutura de comunicação é controlada pelo Estado também, com uma propaganda oficial. Está pescando como existem essas, como a gente precisa entender com cuidado isso, porque não dá para a gente sair por aí dizendo, tal governo é fascista. Calma, você tem que olhar aqui para as características e ver como
Essas características se estruturam. Ah, mas o governo tem características do fascismo. Aí, ok. Existe um governo, existe um Estado, existe um modelo que tem características? Tem características. Mas não é o sistema. O sistema é uma outra estrutura, como você vai ver. Tá? Mas continuando. Outra coisa característica do fascismo. O militarismo, né, a exaltação a uma estrutura militarista muito bem estruturada. Forte racismo, e esse racismo é em relação aos de fora. Aos de fora. Né? Xenofobia, né? E o expurgo das oposições. Xenofobia é a versão estrangeiro e expurgo das oposições. Não há espaço para a oposição atuar. Não há espaço para a oposição atuar nesse cenário. E, por fim, a prática do expansionismo territorial, justificado pela necessidade de crescimento, pela necessidade de expansão. Então, veja, todas essas características juntas, todas, não é uma sozinha, todas juntas, formam o que nós chamamos de fascismo. Isto é o fascismo em suas características. Isto é. Não é só o nacionalismo extremado, só a figura do líder único, não. Tem que juntar tudo isso daí. E principalmente o que está ali na terceira linha das características, né? O antiliberalismo, o anticomunismo e a antidemocracia. Esses três elementos, eles mostram claramente a estrutura do modelo fascista. Você encontra sinais aqui e ali, né, nos mais variados momentos, em todos os governos, mesmo de caráter democrático, você vai ver alguns deles escorregando em alguma dessas características. Porém, quando você tem todas elas juntas em um governo, aí eu posso dizer que tal modelo ele é um modelo fascista. Ok? Vamos ver isso, como isso aconteceu, por exemplo, como se organizou na Itália, nosso primeiro exemplo. Né? A Itália é o primeiro país da Europa a adotar o fascismo já em 1922, 4 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Terminada a Primeira Guerra, a Itália vivia um forte nacionalismo. Vamos lembrar um pouco da questão da Itália na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e a Itália estava ao lado da Alemanha. Ela fazia parte da Tríplice Aliança. Em 1915, portanto, um ano depois do início da guerra, a Itália ela mudou de lado. Ela virou casaca. Ela saiu da Tríplice Aliança, foi para a Tríplice Entente, com a promessa de receber territórios no final da guerra, caso ganhassem a guerra. Né? A promessa era bem maior do outro lado. Terminada a guerra, a Itália não recebeu os territórios que ela imaginou que iria receber. Né? Vale lembrar que a Itália ela se tornou extremamente mal vista no cenário europeu por conta desta mudança de lado durante a guerra. Tanto mal vista pelos vencedores quanto pelos vencidos. Pelos vencidos, ela era vista como uma traidora. E pelos vencedores, ela era vista como alguém que não merecia confiança, porque afinal de contas ela mudou de lado no meio da guerra. Olha a situação que nós temos aqui. O saldo da guerra para a Itália foi bem complicado, né? 650 mil mortos, a região de Veneza, que é ali no norte, já na divisa com a Áustria, que era aliada e depois virou inimiga, foi completamente devastada. Já vinha uma série de questões sociais no contexto e econômicos do contexto italiano que se agravaram ainda mais no cenário do pós-guerra, e como os planos foram fracassados de expansão e crescimento, a dívida externa aumentou consideravelmente e a lira, a moeda italiana, foi altamente desvalorizada. Ainda nós temos um desemprego muito grande e nesse momento coincide exatamente com o surgimento de uma série de políticas nas Américas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Depois você pode pegar a aula de crise de 29, onde eu falo sobre isso, e também na aula de Brasil, nos governos oligárquicos, em que em um determinado momento na década de 20, pós-Primeira Guerra Mundial, há uma política de contenção da imigração para a América. Ou seja, no caso da Itália, nós temos a contenção da diminuição da emigração. O que é emigração? Saída do país para outro. Imigração, chegada no país de outro país. Então, a diminuição da emigração, que dava um certo equilíbrio, porque diminuía a quantidade de pessoas na Itália,
fez com que o desemprego aumentasse, porque você começa a ter gente desempregada que poderia ter migrado e não imigrou. Então a crise social ela vai ganhando mais notoriedade ainda. Perfeito? E aí as greves começam a se suceder, os embates sociais começam a se suceder, você tem uma sequência de problemas e convulsões urbanas com saques e pilhagens, gerando uma instabilidade social. As fábricas vão ser ocupadas pelos operários, com aquela ideia de formação de comitês. Dá uma olhada depois lá na aula de Revolução Russa, onde eu explico essa questão dos comitês e dos sovietes. Isso também começa a ganhar espaço em 1919 na Itália. Portanto, o ideal da Revolução Russa começa a ganhar força perante a opinião pública, no campo, sucessivas revoltas ainda, e o governo aristocrático, que é uma monarquia nesse momento, não consegue conter a crise. E isso acende a luz amarela na burguesia italiana, na burguesia industrial italiana, nos latifundiários, né, porque todas essas situações que estão acontecendo remetem ao quadro da instabilidade do que aconteceu na Rússia em 17. O perigo vermelho está às portas. Nesse cenário do perigo vermelho é que surge um grupo extremamente ainda reduzido, mas porém organizado, inclusive militarmente, e anticomunista ferrenho. Esse grupo é o Partido Fascista. A burguesia, os latifundiários e mesmo parte da igreja passam a apoiar o Partido Fascista no seu discurso anticomunista, no seu discurso contrário aos ideais do comunismo. Sobretudo vão ganhar apoio da população italiana, porque grande parte desse discurso comunista agora, ele era também anti-igreja, e a população era majoritariamente católica nesse contexto. A liderança era do Benito Mussolini. Ele vai levar o partido fascista às eleições de 1919, serão fragorosamente derrotados. Isso dá uma lição no Mussolini, sabendo que não bastava apenas o discurso, mas era necessária a organização. Ele reorganiza o partido nos moldes de um exército, inclusive com uniforme, as camisas negras, né? Eles usavam as camisas negras em luto pela Itália. Então, esse é um detalhe interessante, isso que é a coisa da história, né? Vamos usar negro, vamos usar preto, né? Usar cor preta em protesto, em luto por tal coisa. Os primeiros a fazer isso foram os fascistas. Foram os fascistas. Primeiro a dar a ideia de usar luto foram os fascistas. Se apropriaram dessa ideia. Viu só? Olha que coisa doida isso daí. Tá? A gente precisa conhecer a história para não incorrer em alguns erros históricos. Aproveitaram-se, os fascistas se aproveitaram do caos social e da polarização e começaram a justificar o uso da violência contra os grupos de esquerda, apoiados pelos grupos da burguesia. Era a única maneira de conter esse perigo vermelho. E em 1921 eles já contavam com mais de 300 mil filiados. Isso praticamente 3 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, a esquerda, o Partido Comunista Italiano, convocou uma greve geral que, apesar dos esforços fascistas de conter esta greve, não conseguiu. E isso ficava claro, então, para eles que a única maneira de evitar a ação dos comunistas na Itália seria a partir da tomada imediata do poder. Não obstante a isso, eles, em 28 de outubro de 1922, marcharam sobre Roma e exigiram o poder das mãos do rei Vítor Emanuel III. Mussolini vai ser transformado em primeiro-ministro. Aqui está uma foto para você da marcha sobre Roma. Entraram na cidade os fascistas praticamente sem resistência nenhuma, como você está observando aqui, né? Recebidos muitas vezes até com palmas pela população. Inicialmente, com aparência de monarquia parlamentarista, porque o rei continuou governando, existia um parlamento e o Mussolini como primeiro-ministro, ele assumiu com plenos poderes. Ele foi usando a máquina administrativa e parlamentar para assumir com todos os poderes possíveis. Em 1924, ele consegue a maioria
parlamentar no poder, né, a maioria dos fascistas no poder, e com isso espaço para conseguir eliminar toda a oposição, veja, tanto a direita quanto a esquerda. Porque à esquerda você tem os comunistas e socialistas, ao centro você tem os sociais-democratas, e à direita você tem os liberais. Mussolini eliminou todos. Ficou só o Partido Fascista. 3 de janeiro de 25, ele assume como mandatário único, partido único, il duce, il guia do povo, controle estatal de todas as esferas da sociedade. Isto é o modelo fascista. Logo em seguida, uma série de ações acabam mostrando essa estrutura de forma mais evidente. Há uma assinatura do Tratado de Latrão com a Igreja, que é de suma importância para entender o momento no qual a Igreja passa a reconhecer a Itália como um Estado soberano, coisa que ela não reconhecia desde a unificação da Itália em 1871. Em troca desse reconhecimento da Itália como um Estado totalitário, Mussolini institui o ensino obrigatório religioso nas escolas e a Itália, por sua vez, reconhece, o Papa reconhece a Itália como soberana e recebe a autorização para criar o Estado Autônomo do Vaticano. Dentro da cidade de Roma, a Igreja volta a ter o seu próprio território. Caracterizada por um forte nacionalismo, corporativismo e militarismo, a Itália vive um período de grande recuperação econômica, nesses anos seguintes até o início da Segunda Guerra Mundial, com obras públicas, com o desenvolvimento da indústria armamentista, o desemprego, então, ele vai cair de forma significativa, o que vai colocar a população em grande apoio inicial a Benito Mussolini, e a prática expansionista, como você está vendo aqui. Deixa eu só me diminuir um pouquinho aqui, que eu estou tomando espaço da apresentação aqui. Opa, aqui, melhorou. Já depois a gente arruma de novo. Então você tem aqui uma das ações externas que serão uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Veja, a Segunda Guerra Mundial já está aí às portas. Então você tem aqui a região, olha aqui na setinha, ó. Você tem a região do chifre africano e a rota do petróleo, né? A rota do petróleo do Golfo Pérsico para o Canal de Suez. Ao controlar a Etiópia e o chifre africano, que é essa área toda aqui controlada pela Itália, a Itália passou a ter o controle sobre esta rota do petróleo, fundamental para as questões energéticas e da indústria na Europa naquele período. Por isso que esta ação da Itália, juntamente com a invasão da Polônia pela Alemanha e a invasão da Manchúria pelo Japão, são os fatos que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. A gente costuma associar a Segunda Guerra Mundial como causa imediata à invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. É a principal causa, a causa, vamos dizer assim, mais próxima da guerra. Mas as tensões começam a pipocar em 1936, quando a Itália domina a região da Etiópia e forma com a Alemanha e posteriormente com o Japão o famoso eixo anticominterne, ou eixo anticomunista. A Alemanha e a Itália como sendo a força anticomunista no Ocidente e o Japão como sendo a força anticomunista no Oriente. Não se esqueça que a Rússia vai até a região ali da Ásia, juntadinha ali com a China e com o Pacífico, pertinho do Japão ali, ok? Muito bem, saímos da Itália, vamos falar da Alemanha, da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939, considerado o grande ensaio da Segunda Guerra Mundial. Tudo foi preparado ali. O que aconteceu na Espanha? Veja, a Espanha vai viver duas crises no pós-guerra. A crise pós-Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. No cenário espanhol, a Espanha era um país relativamente atrasado em relação à industrialização europeia, só teve a sua industrialização no início do século XX e se manteve a sua monarquia até 1931. Em 1931, a proclamação da República
momentânea, né? Você vai ter república na Espanha. Hoje a Espanha ela é uma monarquia, né? Voltou a ser uma monarquia. A república foi proclamada em 1931 e se estabeleceu ali um parlamentarismo, atenção, democrático e é difícil falar isso, pluralista. Então você tem as mais variadas vertentes, cores e pensamentos na democracia espanhola do pós-guerra. Você tem comunistas, você tem socialistas, você tem sociais-democratas, você tem progressistas, você tem liberais e você tem fascistas. Você tem esse grupo todo, né, circulando em torno do cenário político. E devido ao cenário de crise, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter polarização ideológica. De um lado, a extrema-direita, o partido da Falange, que é o partido fascista e apoiado por grande parte dos oficiais militares. À extrema esquerda, a Frente Popular, que é um conglomerado de elementos ligados ao socialismo espanhol, ao modelo socialista espanhol. Dessa forma, né, a Frente Popular ela termina em 1936 vencendo, né, as eleições parlamentares. E ao vencer as eleições parlamentares, essa falange, né, o grupo aí da extrema-direita, ela não vai aceitar o resultado das urnas. Não se esqueça que a falange era apoiada pelos principais chefes militares espanhóis. Os militares espanhóis, eles já há algum tempo vinham vivendo um certo grau de descontentamento com o governo e com o Estado espanhol, sobretudo a partir do final do século XIX, quando a Espanha foi derrotada pelos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana e perdeu territórios como o Havaí, como Porto Rico e mesmo as Filipinas. Depois você dá uma olhadinha aqui no site também na aula sobre imperialismo japonês e norte-americano, onde eu falo um pouco desta guerra hispano-americana. Então eles estavam caindo de descrédito, né? O exército estava caindo de descrédito e se aliou diretamente a um partido que falava desse nacionalismo e da recuperação do orgulho nacional espanhol em face justamente contra, melhor dizendo, não em face, mas contra a ameaça vermelha que se avizinhava na Península Ibérica. A Falange, com apoio do exército, dá início a uma violenta guerra civil após o golpe de Estado e tomada de poder do Francisco Franco, porque a Frente Popular vai pegar em armas e não vai aceitar essa intervenção de imediato. De um lado, nós vamos ter então durante a Guerra Civil, que vai durar, como eu já disse, de 36 a 39, da Frente Popular, das Brigadas Internacionais, que eram grupos de voluntários que vinham das mais variadas partes do mundo para lutar contra o fascismo, e aí tinha todo tipo de vertente ideológica, e apoio da União Soviética, velado, mas um apoio, havia o apoio da União Soviética para esse grupo chamado os republicanos. Do outro lado, você tem os fascistas, né, o fascismo que havia tomado o poder, com apoio explícito, dessa vez explícito, da Alemanha e da Itália. Aqui você tem, deixa eu apagar minha imagem aqui que está meio estranha para você agora, tá? Aqui você tem algumas propagandas da época, e essa propaganda dos republicanos, né? Não passarão, né? Famosa expressão, não passarão, fascistas não passarão, né? De onde vem essa expressão? Ali no meio você tem um cartaz da convocação para as brigadas internacionais, né? Traduzindo para vocês, todos os povos do mundo estão nas brigadas internacionais ao lado do povo espanhol. E depois mais um cartaz aí, levando e enaltecendo as brigadas internacionais e chamando as brigadas internacionais para lutar contra o fascismo na Espanha. Note bem que no centro ali da terceira figura, ó, aqui, ó, você tem o símbolo do punho cerrado, que é o símbolo do antifascismo, né, que vem aí desta guerra civil em 1936. Agora, ao contrário, né, a propaganda contrária para você, que é a propaganda do fascismo, né? Então aqui você tem no primeiro cartaz, né, duas companhias inseparáveis, né, comunismo e miséria, né, uma das expressões.
Aqui, o soldado franquista varrendo o lixo do comunismo, como ele mostra aqui, né? E aqui é o enaltecimento do soldado franquista contra as brigadas internacionais e contra a Frente Popular, né? Arriba Espanha, para cima Espanha. Muito bom. Então essas são imagens para você observar como se dava toda esta guerra ideológica já neste contexto. Deixa eu voltar a aparecer para você aqui, alegre, feliz, sorridente, contente. Voltei para você e vamos em frente, né? Muito bem. A Guerra Civil ela vai se estender, como eu disse, até 39, de 36 a 39. A justificativa do início da guerra é mais uma vez a ideia do medo do perigo vermelho. A Falange recebeu apoio de todos esses grupos, os latifundiários, da burguesia, da classe média, da cúpula da Igreja Católica, com medo justamente desse perigo vermelho. Mas não se iluda, não vamos nos iludir. Nenhum dos lados aqui tinha compromisso com a democracia. Tá? Se um lado implantou uma ditadura comunista, o outro lado queria, uma ditadura fascista, o outro lado queria derrubar a ditadura fascista para implantar uma ditadura comunista. Então é ditadura contra ditadura. Não podemos esquecer disso. O extremismo leva a uma guerra sangrenta. Como eu disse, foi um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, onde principalmente a Alemanha testou muito seus armamentos, sobretudo suas bombas incendiárias sobre cidades que eram sedes aí ou ligadas à Frente Popular. O caso mais conhecido acontece em 1937, quando a aviação alemã bombardeia a cidade de Guernica, devasta a cidade de Guernica no norte da Espanha, levando efetivamente depois a uma vitória definitiva do franquismo que vai governar a Espanha até 75. Até 75 a Espanha vai ser uma ditadura fascista, uma ditadura franquista. Em 75, com a morte de Franco, o fascismo já muito desgastado, ele acaba sendo substituído pela monarquia parlamentar, o rei volta. Ah, Eduardo, mas eles não entraram na guerra? Não entraram na guerra. A Segunda Guerra Mundial passa pela Espanha ao largo. A Espanha se mantém neutra durante a Segunda Guerra Mundial, e talvez por isso o fascismo tenha se mantido até 1975. Itália e Alemanha, o fascismo e o nazismo vão durar só o tempo da guerra terminar. Aqui está para você o quadro de Guernica, não vou nem mexer comigo, vou vir um pouquinho para cá, pronto, aqui fica mais fácil de lado. O quadro de Guernica, o painel Guernica, mostrando aí o apocalipse que foi a destruição da cidade de Guernica, pintado por Pablo Picasso. Saímos da Espanha, vamos para a Alemanha agora, o nacionalsocialismo. Mas, professor, socialismo é de esquerda. Calma, vamos entender agora com calma. De uma vez por todas. Não se esqueça que o próprio consulado alemão teve que dar aula para nós brasileiros de que nazismo é de direita. Mas tudo bem. Derrota na guerra. Nós já sabemos. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, levou à abdicação do imperador, Guilherme II, e a instalação na Alemanha de uma república, também parlamentarista, democrática e plural. Essa democracia, esse período democrático é chamada de República de Weimar. Já em 1919, o caos pós-guerra era evidente, apesar da democracia implantada. Há uma tentativa de golpe comunista. Pois é, em 1919, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, os comunistas tentam tomar o poder na Alemanha. O perigo vermelho é real. Rosa Luxemburgo comanda a Revolução Espartaquista. Tentativa de golpe comunista. Acendendo uma luz amarela nas elites dirigentes, na burguesia e mesmo na classe média alemã. Eis que, nessa crise pós-guerra em 1929, vai crescer o discurso nacionalista alemão e, sobretudo, o discurso nacionalista anticomunista. Vamos entender uma coisa. Os ressentimentos e os revanchismos pós-Tratado de Versalhes são evidentes. A perda da Alsácia-Lorena, a ocupação da Alemanha por tropas francesas, essa tentativa de golpe
comunista. Quem influenciava o comunismo no mundo nesse período? Era a União Soviética. A União Soviética era e é uma região eslava, e eslavos não se dão com os germânicos. Para os germânicos mais nacionalistas, uma ideologia de origem eslava era impensável, inaceitável. Daí que surge a ideia de uma expressão nacionalista alemã antissocialista, porque o socialismo ele era coisa de eslavo. Por isso, o nacional-socialismo, a proposta alemã germânica ao socialismo de origem eslava. Tá certo? Economia desmantelada, estrutura desmantelada, né? Os alemães mais nacionalistas colocavam a culpa nas autoridades, porque você se lembra, a Alemanha tinha condições de manter a guerra, mas ela capitulou, ela parou a guerra, o que despertou uma grande desconfiança sobre a classe política alemã, que foi acusada de traição contra a pátria ao se entregar em 1918. Dentre os que defendiam essa tese estava Adolf Hitler. Okay? Como eu disse, houve a Revolução Espartaquista e com isso essa luz amarela acendeu. No ano seguinte, em 1920, surge a proposta alemã, a proposta germânica ao socialismo eslavo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em Munique. E a burguesia vai imediatamente se aliar a esse partido, porque ele é anticomunista eslavo, ele é nacionalista, e ele prega a recuperação da economia alemã em face aos revanchismos que aconteciam naquele momento. Forte nacionalismo, anticomunista, e usando a democracia para acabar com a democracia. Sabendo da importância da comunicação, mais do que depressa, os nazistas fundam um jornal que vai ganhar uma grande circulação, começam a recrutar seguidores à grande massa de alemães desempregados e desiludidos com o Estado e com os discursos, e impulsionados pelo que aconteceu na Itália, vão tentar um golpe também, quem sabe. Em Munique inicia-se um golpe de Estado totalmente fracassado. Os líderes são presos e entre eles está Adolf Hitler. Nesse período da prisão, pós-golpe de 23, o partido nazista entra em decréscimo. Já ninguém levava muito a sério. Agora, então, com a liderança presa, né, ele entra em decréscimo, praticamente quase que é extinto. Da cadeia, Hitler reorganiza o partido e escreve Minha Luta, que são as bases da doutrina nazista. E o que traz esta doutrina nazista? Primeiro, o nacionalismo extremado, como eu já disse, associado a uma política racista antissemita, no qual os judeus são acusados de serem os grandes culpados pelos males da Alemanha. Até hoje não é muito bem explicado isso dentro da mente de Hitler, né? Era o fator de corrupção do povo alemão. E com isso, a partir desta ideia, Hitler desenvolve o conceito da superioridade da raça ariana, que deve se unir na chamada Grande Alemanha. Os alemães, os germânicos, não devem estar espalhados pelo mundo e sim se unir na Alemanha para a formação da grande nação alemã do chamado Terceiro Reich. Para tanto, vai ser necessário espaço. Então, é necessário também tomar territórios que sejam obsoletos ou improdutivos nas fronteiras alemãs. É a teoria do espaço vital. Áreas que são dominadas ou que são povoadas por maioria alemã, de origem germânica, melhor dizendo, devem estar ligados à Grande Alemanha e não a outras nações. E isso justifica o processo expansionista. Veja que, com isso, na Alemanha, a recuperação econômica entre 1924 e 1929, ela vai acontecer. Porém, em 29, essa recuperação econômica ela se retrai, porque grande parte dessa recuperação econômica se dava em empréstimos feitos pelos bancos norte-americanos aos bancos alemães, com a garantia do governo norte-americano que eles seriam ressarcidos caso houvesse algum problema. Porém, o governo norte-americano, em 1929, com a crise, retira todas as garantias. E, consequentemente, o dinheiro não entra mais na Alemanha, levando a uma nova crise econômica e social,
e fazendo com que o número de desempregados pule entre 29 e 33 para mais de 6 milhões de pessoas. Miséria social favorece o discurso de polarização. Em 1930, os nazistas elegem 107 deputados e os comunistas 77. Eles detêm a maioria do parlamento. Era difícil governar com os nazistas, era impossível nesse momento também governar sem eles. Apesar disso, Hindenburg, um elemento aristocrático, moderado, vence as eleições presidenciais em 1932, mantendo seu cargo de chefe de Estado. A ação dos nazistas no parlamento é muito forte, sobretudo causando ingovernabilidade, travando pautas de votação. Como eu disse, difícil governar com os nazistas, impossível governar sem eles nesse momento. E, para aplacar os ânimos e, sobretudo, ganhar espaço dentro da administração, Hindenburg convida Hitler para assumir a chancelaria, que seria ser o primeiro-ministro. Então ele é convidado, ele assume a chancelaria em janeiro de 1933, e agora com o poder de governo ele consegue expulsar e eliminar a ação dos comunistas, o seu primeiro alvo. O misterioso incêndio no parlamento é atribuído aos comunistas, o que justificaria a cassação do partido. Na realidade, o incêndio foi feito pelos próprios nazistas. O Partido Comunista é colocado fora da lei e as leis começam a surgir através de ações parlamentares para restringir as liberdades individuais. Associado a isso, a polícia secreta nazista, que agora é alçada à condição de institucional, a Gestapo tem ações diretas na repressão a todo e qualquer inimigo do Estado. Em 5 de março de 1933, Hitler assume com plenos poderes, dissolvendo, agora de vez, todos os poderes concentrados nele, dissolvendo os partidos políticos e substituindo a bandeira nacional alemã pela bandeira do Partido Nazista. Está instalado um governo único. O próprio Partido Nazista foi depurado. A Noite das Facas Longas, logo em seguida a esse episódio, faz com que vários membros considerados dissonantes ou dissidentes no Partido Nazista sejam executados. É o período de grande expurgo. Todo aquele que apresentava qualquer tipo de desvio ou de dúvidas em relação à ação do partido era eliminado, foi eliminado na Noite das Facas Longas. 34. Hindenburg, presidente, chefe de Estado, morre e Hitler assume o cargo de presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Ele se torna o Führer, o guia do povo alemão. Em 1935, nos comícios de Nuremberg, Hitler anuncia as leis oficiais de segregação racial e antissemitismo. Podemos dizer que a solução final de extermínio dos judeus começa aqui. Aqui os alemães, as leis de Nuremberg determinam, por exemplo, que germânicos não podem se casar com judeus e vice-versa, só para citar uma delas. Criando áreas de segregação nas cidades. O racismo estabelecido de forma direta. É uma lei oficial. 35 não é à toa que quando termina a Segunda Guerra Mundial, os criminosos de guerra nazistas serão julgados em Nuremberg, onde as leis racistas foram estabelecidas. 36, a Alemanha mostra para o mundo a sua força nas Olimpíadas de 1936 e invade parte da fronteira com a França, região da Renânia. Nas Olimpíadas de 36, acontece um fato, Então aqui as imagens do comício de Nuremberg, deixa eu só mudar meu espaço para cá, assim você me vê um pouco melhor. Olha só, deixa eu vir aqui, vou ficar aqui que fica mais fácil para eu falar para você. Aqui, abaixo de mim, você tem a figura de Jesse Owens, ok? A figura de Jesse Owens, ainda estou em cima dele, vou vir um pouquinho para cá que fica mais fácil, ó. Aqui você tem Jesse Owens, vencedor do atletismo das Olimpíadas de 1936 e que Hitler se recusou a cumprimentá-lo porque ele era negro. Ao fundo você tem um atleta alemão com a saudação nazista que ficou em terceiro, que se tornou um grande amigo de Jesse Owens. Depois assista um filme chamado Raça, que conta a história dele e das Olimpíadas de Berlim. Ao lado, na foto maior, você tem a foto dos comícios de Nuremberg,
onde posteriormente foram criadas as leis segregacionistas que nós falamos agora há pouco. Para a gente concluir aqui o nosso cenário alemão, deixa eu voltar-me para cá novamente, olha que legal, cá estamos aqui. Nós temos aí, ainda em 1938, o início do expansionismo alemão, com a anexação da Áustria, com a anexação da Áustria, já era um território simpático à Alemanha, era um território de maioria alemã, de praticamente toda a maioria alemã, que justificava o espaço vital. No Acordo de Munique, entre Hitler, Chamberlain e o primeiro-ministro da França, que no momento não me recordo o nome, ele garante que ele não vai se expandir além dos territórios que eram alemães, ou que tinham preponderância alemã. Eles acreditam nisso. Eles vão anexar os Sudetos, que é a região fronteiriça da Tchecoslováquia com a Alemanha, e depois vão aproveitar e pegar toda a Tchecoslováquia. Em 1939, Hitler, já pressentindo a guerra, assina um tratado com a União Soviética, um tratado de não agressão. Por quê? Hitler sabia que se caso estourasse uma guerra, porque ele participou da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha tivesse que sustentar duas frentes de batalha, uma a leste com a União Soviética e outra a oeste com a França, seria muito custoso e poderia levar a uma rápida derrota, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, ele se antecipa. A questão dele está para o Ocidente, não para o Oriente nesse momento, e assina um pacto de não agressão com a União Soviética. Pacto Germano-Soviético, Ribbentrop e Molotov. Esse pacto, eles prevêem a divisão da Polônia entre si. Metade da Polônia para a Alemanha, metade da Polônia para a União Soviética. E com isso a Alemanha teria acesso ao porto de Gdansk ou Danzig. Quando a Alemanha invade a Polônia, e a União Soviética também invade a Polônia, esse pacto era secreto. Fica parecendo ao mundo que a invasão da União Soviética seria para conter a Alemanha. A União Soviética sai de boa nessa. Só que ela tinha acordado secretamente com a Alemanha em invadir e dividir a Polônia. A Alemanha invade a Polônia, uma área não germânica. A Inglaterra e a França questionam e vão para a guerra. A invasão da Polônia é a causa imediata da Segunda Guerra Mundial e o início efetivo da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer a partir de agora na Europa é algo que nós vamos ver no próximo vídeo, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, não perca. Mas eu espero que tenha ficado claro para você o que é o fascismo e as suas características e como ele se instalou aí em 3 nações da Europa na década de 30. Na Alemanha, na Itália e na Espanha. Ok? Sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Não se esqueça de se inscrever, baixar o material, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e dar um like pra gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.